Spoiler divino. As revelações de Jesus Cristo sobre os eventos finais, descritas no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, em especial em Mateus 24. Nestes livros encontramos a descrição de que há um roteiro para a história desse mundo. O autor já sabe o final e conta-nos alguns detalhes. No vídeo anterior, nós vimos os detalhes sobre o princípio das dores, e neste vídeo de hoje, veremos sobre o tempo de angústia e a grande tribulação. Os sinais que marcaram a fase 1, o princípio das dores, falava dos falsos cristos, das guerras, dos rumores de guerras, das revoluções, que está tão presente em nossos dias, fomes, terremotos, epidemias e sinais no céu. As epidemias estão aí, bem presentes no memorial coletivo da humanidade. São sinais que marcam o princípio das dores. Mas na fase 2, no tempo de angústia, no início da tribulação, acontecerá a perseguição e a tribulação ao povo de Deus. A fase 2 é marcada por essa perseguição, onde o ódio mundial acontecerá contra o povo de Deus aqui nessa terra. E o próprio Cristo diz que nós seremos entregues à tortura, seremos mortos e odiados de todas as nações por causa do nome dele. Casais e famílias estarão divididos. Haverá uma falta de amor generalizada. Em Mateus 24:10 nos diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros, e mutuamente se odiarão. A obra dos falsos profetas continua na fase 2. Em Mateus 24:11 diz: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas enganarão as pessoas através das emoções, quando elas não procurarão o conhecimento da palavra de Deus e serão enganadas pelos seus sentimentos. A multiplicação da iniquidade, que é a anomia, que também significa no original rebelião contra a lei de Deus, a multiplicação dessa rebelião contra Deus e contra a sua lei fará com que o amor de muitos se esfrie, mas Deus nos convida a perseverar até o fim. A pregação do Evangelho, ela acontecerá, mas em tempos difíceis. Esse Evangelho do Reino vai ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e só depois virá o fim. A grande tribulação. A grande tribulação da qual Jesus fala em Mateus 24:15-18, ele diz: quando virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, que você conheça o livro de Daniel, ao que você lê, você entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Do que Jesus estava falando? Ele estava mencionando Daniel 11:31, quando Daniel retrata uma força, um poder que profanaria o santuário de Deus, tirariam o holocausto contínuo e estabeleceriam a abominação desoladora. E isso aconteceria depois da vinda de Cristo nesse mundo, antes da destruição do templo no ano 70. Mas também se refere aos eventos que antecedem a volta de Cristo. A profanação do santuário pelo homem do pecado predita em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 e no verso 4, onde nós lemos: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, ele se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e contra tudo aquilo que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem do pecado será um poder religioso que se apresentará ao mundo, ou que tem se apresentado ao mundo como grande salvador da humanidade, perdoando pecados de forma coletiva, tirando também a autoridade de Cristo em relação à Bíblia, colocando ela sob a autoridade da tradição da igreja, alterando os mandamentos de Deus conforme ele escreveu com seu próprio dedo em Êxodo 20 e colocando mandamentos espúrios para o povo cristão, que tem sido aceito pela grande maioria da cristandade. A abominação desoladora, ela se estabelece e logo em seguida um tempo de angústia, qual nunca houve
no mundo, é dito por Daniel que acontecerá entre as nações e entre o povo de Deus. Essa grande tribulação que Jesus fala também em Mateus 24, 21, ele descreve dizendo assim: nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Apenas por causa do povo de Deus que estará aqui é que esses dias serão abreviados. Depois da tribulação, então acontecerá outros sinais. Logo depois da tribulação daqueles dias, a partir do verso 29, a palavra de Deus passa a descrever o que acontece após a tribulação. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Também depois da tribulação, em Mateus 24, 30, a palavra de Deus nos diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Depois da tribulação, no verso 31, nos diz que então acontece outro evento. No verso 29, depois da tribulação, acontecem os sinais no céu. No verso 30, o sinal da volta do Filho do Homem, quando as pessoas verão ele voltando. E em Mateus 24, 31, nos fala do momento em que ele envia os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ah, queridos, em Mateus 24, 33, ele fecha ali a questão dizendo: quando nós virmos essas coisas, devemos saber que ele está próximo às portas. Há uma sequência de eventos e essa sequência já começou. E o convite hoje para mim e para você é que nós não venhamos a nos envergonhar de Cristo. Qualquer que nessa geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não nos envergonhemos de Cristo e também não sejamos como Judas, uma vergonha para o Evangelho, mas que sejamos filhos que representem bem o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus em breve voltará e todo o olho verá. Em Apocalipse 1, verso 7 nos diz: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vem, Senhor Jesus. Logo, logo poderemos correr para o braço do nosso Pai Celestial como um filho saudoso. Que estejamos preparados. Eu e você precisamos nos preparar para este momento que em breve, muito em breve, vai chegar.